Seja bem-vindo aqui no canal do Jean Cimenteiro. Mais um vídeo para você, espero que você goste. Não esqueça, compartilhe, deixe seu like. Nesse momento você vai assistir uma viagem, você vai acompanhar a viagem comigo entre o trecho Tunas do Paraná até Adrianópolis, na fábrica de cimento. É a BR-476, uma estrada perigosa, sinuosa, mas uma de belas paisagens. E você vai ouvir de fundo uma ministração. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Seja bem-vindo, aproveite, acompanhe e põe em prática o que nos ensina. Amém? É algo que, quando eu recebi essa temática, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar uma palavra com vocês, porque ministrando para casais e para família, eu tenho descoberto que as pessoas não são casadas com a pessoa errada, elas simplesmente agem de forma errada com a pessoa certa. Então, muitos casamentos, muitos relacionamentos se deterioram, acabam se destruindo, porque pessoas não são hábeis para resolver coisas pequenas e acabam potencializando coisas insignificantes, fazendo com que elas se tornem verdadeiros monstros. E quando você vai conversar com a pessoa, você vai destrinchar, você vai desbaratar o problema, você acaba chegando numa coisa pequenininha que o casal acabou se potencializando. Então eu quero usar um texto, Gênesis capítulo 1, verso 22. Deus diz assim: e Deus os abençoou dizendo: crescei, multiplicai-vos e enchei. Preste atenção. Esse processo de crescer, de crescimento, é para toda a esfera. Crescer é algo que não é apenas para o ser humano. Só que o ser humano, ele tem uma capacidade de crescer diferente dos peixes ou dos animais, né? Ou das aves. Eles podem apenas crescer em tamanho. Nós podemos crescer amadurecendo. Nós não só crescemos fisicamente, como também para termos êxito no relacionamento conjugal, vamos crescer emocionalmente, espiritualmente. A Bíblia diz que vamos de fé em fé, de glória em crescendo. Ok? Eu sei que ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Às vezes eu pego casais antigos, que quando eu vou resolver o problema deles, a vontade é levar 2 pirulitos e dá para cada um deles e fala: fica quietinho aí, neném. Porque o que nós vemos são comportamentos extremamente infantis. Então todos os outros animais, né, peixes, tudo, eles só podem crescer fisicamente. Nós crescemos intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Então eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, ok? Jesus, ele vai falar algo muito interessante. Eu quero conversar com vocês sobre as oportunidades que Deus nos dá para crescermos. A vida é como um videogame. Todas as vezes que você passa uma fase, a outra costuma ser mais difícil. Pastor, não desanima, mas é verdade, porque o propósito é que nós venhamos a crescer. Então por isso vai ficando mais difícil, mas é possível. Então eu quero falar com vocês
sobre 4 oportunidades que Deus nos dá para crescermos. Ok? A primeira oportunidade, Jesus disse assim: olhai as aves e olhai os lírios A primeira oportunidade que Deus quer nos dar para crescermos é observando os outros. É muito mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os nossos. É ou não é? Jesus diz: olha, o contexto da história fala de ansiedade. E ele diz: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Ou seja, aprenda com o exemplo dos outros. Essa é a forma melhor de viver. Sair de problema sem precisar resolvê-lo, só olhando o que o outro fez. Você que é casado, ou que quer casar, dá uma olhada. Conversa com quem já casou. Pergunta. A gente fala isso no seminário direto. O cara tem uma empresa para recrutar um funcionário, ele pede o cara para preencher um currículo, para recrutar um cara, uma pessoa que ele pode mandar embora a hora que quiser. E para casar com a pessoa que você não pode mais mandar embora, não pede uma informaçãozinha, uma linhazinha assim. Agora, para trabalhar na sua empresa, você tem que saber onde estudou, onde trabalhou, onde mora, quantos anos tem, o tipo sanguíneo. E para casar com você não pede nada. É o maior barato. Então, nós temos que aprender. Essa é a maneira mais fácil de viver, com o exemplo dos outros. Isso é uma maturidade sensacional. É um crescimento para mim fabuloso. Você evitar problemas só observando. Ok, casou? Como é que faz? Tem problema com o dinheiro? Por quê? Tem problema de sexualidade? Por quê? Tem problema de criação? Vai olhando os exemplos dos outros. Essa é uma excelente oportunidade de crescimento. Jesus disse assim: olhai os lírios do campo, olha as aves do céu, observa. Só que nós somos muito negligentes no que diz respeito a isso. E se você rejeitar o aprendizado e a oportunidade da primeira fase, vem a segunda. João capítulo 8, Jesus diz para a mulher adúltera assim: vá e não peques mais. O segundo estágio de aprendizado é aprender com seus próprios erros. É pior que o primeiro. Se você aprende com um dos outros, sofre menos. Se você não quiser aprender com um dos outros, vai ter que aprender com o seu. Entendeu? Conversou com uma mulher que casou com um cara que bebe. A mulher falou: não casa com um cara que bebe, porque eu sou o exemplo. Você diz: mas eu quero, porque eu acho que comigo vai ser isso é fantástico. Você achar que o exemplo dos outros não vai servir para e querer cometer os mesmos e receber coisas diferentes, isso é uma insanidade. Mas se você quiser aprender com os seus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa mulher de João 8, ela foi pega em flagrante de adultério. Ela sabia que era errado adulterar? Sim ou não? Provavelmente ela ouviu falar de alguém que morreu porque adulterou. Sim ou não? E por que ela adulterou se a outra mulher já morreu? Porque ela não quis olhar para o exemplo dos outros, meu filho. Não, olha, menina, pelo amor de Deus, antes de você casar, olha, ele é lindo, não vai nisso não, que eu já fui. Estou brincando.
beleza acaba, minha filha. Não vai nessa, não. E passa tão rápido. Sim, o Salmo 90 diz que voa. A senhora, outro dia desse, era uma garotinha. Olha para a senhora hoje. A senhora até evita olhar. É ou não é verdade? Para não desanimar. Pois é. Hoje as pessoas negligenciam, né, aprender com os outros. E quem não aprender com o exemplo dos outros, vai ter que aprender com os seus. A mulher foi pega em flagrante e vai ser morta, sim ou não? Merecia ser morta ou não? Merecia ou não? Sim! Porque ela sabia. Pastor, o que você está querendo fazer? Que você sabe. Eu não preciso estar aqui falando o que você tem que fazer. Eu tenho que mandar você amar a sua esposa, homem. E tem mulher que acha que a palavra vai ser de submissa. A mulher não gosta. Não gosta, quer trocar? Para a mulher, Deus só diz assim: mulheres, sede submissa. Olha o que Deus diz para os homens: homem, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. A igreja é problemática? A igreja é meia doidinha? Esquisitinha? Quer trocar? Esse dia eu falei com a minha mulher: quer que eu seja submissa a você e você me ama igual Cristo amou a igreja? Ela falou: não, deixa assim mesmo, porque tá bom demais. Porque tem mulher que acha que Deus dificultou para ela. Vem, para você ver. Sim, certo? Olha só, quando nós olhamos para essa situação, essa mulher sabia, e mesmo sabendo, ela quis fazer. Por quê? Porque já que não vai aprender com os erros dos outros, vai aprender com os próprios erros. A dona agora vai morrer apedrejada. Só que Deus é tão bom que Ele dá a segunda oportunidade. Se você não aprende com os erros dos outros, você, quando comete os seus, ainda pode contar com a misericórdia. Na hora dessa mulher ser apedrejada, quem é que está lá? Jesus. Entrou na história e defendeu a mulher e falou o quê? Vá, minha filha, viver sua vida igual você estava vivendo antes. Foi isso que ele falou? Aí, dona, a senhora deu uma sorte que eu estava aqui. A senhora ia se lascar de verde e amarelo, não é verdade? Mas eu entrei na história e eu vou dar para a senhora mais uma. Isso, vá! Isso. Pare de fazer o que você estava fazendo. Aprenda com seus próprios erros e receba a oportunidade da misericórdia do Eterno, mas não pense que misericórdia é conivência. É ou não é? Misericórdia não é conivência. Se você não aprender com os erros dos outros, vai ter que aprender com outros. E se você não aprender com os seus, olha o que vai acontecer com você. É o próximo estágio. Aprenda com os seus. Tem gente cometendo erro. E pior, tem gente que quer consertar seus erros e falhas com oração. É muito estranho. O cara trata a mulher dele mal, aí a mulher dele trata ele mal, ele vai orar para a mulher dele tratar ele bem. Senhor, essa mulher está nervosa demais, problemática demais. Não é com oração que resolve isso, filho. Entende? Isso resolve com melhoramento do seu tratamento. Gente que não quer mudar, está sempre repetindo o seu comportamento. E preste atenção, vai morar no céu. Não tem nada a ver com salvação, não. Só vai sofrer pra caramba aqui na terra, mas depois vai para a glória, aleluia. Mas eu aprendi uma coisa: antes de ir para a glória, eu posso trazer a glória para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para o meu ministério. Por que eu tenho que viver uma vida sofrida aqui, para depois ir para o céu?
porque Jesus disse: no mundo tereis. Mas ele também disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vou aliviar você. Se ele gostasse de você carregando peso, ele disse: vinha de a mim, você que já está cansado e sobrecarregado, que eu tenho um pezinho aqui para botar nas suas costas. Mas tem gente que não aprende com seus erros. Se você não aprender com seus erros, Apocalipse diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sede zeloso e se arrepende. Se você não aprender com os erros dos outros, nem com o seu, você vai ter que aprender com a disciplina. Deus usando crise para você aprender. Você está achando que essa crise é para destruir seu casamento? Não, é para ela te ensinar uma lição que você não aprendeu nas duas fases anteriores. Eu estou cansado de ver gente que não sabe lidar com gente. Não consigo, sabe? A minha mente. Você quer ver? Jesus vai curar um menino que estava endemoniado, um garoto muito doido. Estava lá com um demônio. O demônio lançava o menino no fogo, na água. O demônio do X-Men. Assim, um demônio assim, queria matar o garoto, assim, um demônio esquisito. E aí Jesus encontra o pai desse menino e pergunta ao pai do menino o seguinte: há quanto tempo lhe sucede isso? Antes de expulsar o demônio. Por que Jesus perguntou quanto tempo? Porque se o demônio tivesse muito tempo lá, ia ficar muito difícil de tirar. É por causa disso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu tomar aqui, ó. Se eu mostrasse para você essa taça e perguntasse a você o quanto ela pesa, quanto você diria? Alguém quer chutar? Quantas? 500 gramas? 300? 200? Pois é, essa taça pesa o equivalente ao tempo que você ficar segurando. Se você segurar ela 30 segundos, não pesa nada. Segura 1 hora, seus dedos vai estar doendo. Segura 5 horas, seu braço já está dormente. Qual é o grande problema? Não é o peso, mas sim o quanto tempo você quer segurar. Sabe o que está acontecendo hoje no casamento? Gente segurando coisa que não deve por tempo demais, aí fica pesado. Você quer segurar essa mágoa que ele te causou em 1945, finalzinho da guerra. As bombas pararam de explodir no Vietnã, mas está explodindo até hoje na sua casa. Há quanto tempo você vai continuar carregando isso? Quanto tempo? Imaturi? Gente, Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis. Isso. Volta e meia eu chego lá. E sabe qual é o problema da taça? É que ela pode ser pequenininha. Por isso que Jesus perguntou: há quanto tempo lhe sucede? O pai dele falou: desde a infância. Esse menino está endemoniado há muito tempo. Isso é um demônio crônico. E quando você vai ver no diálogo entre os dois, você consegue entender por que o pai tem dificuldade de acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa. Por quê? Porque aquilo dura muito. Então quanto mais tempo você deixar durar, mais pesado vai ficar. Glória a Deus pela tua vida, obrigado por acompanhar. Não perca tempo, a mudança é hoje. Um abraço, fique com Deus.